A hora certa de pedir ajuda é uma resposta bastante individual, e isso depende muito das características tanto pessoais, individuais, quanto também das características sociais e familiares que cada indivíduo está inserido. De uma maneira geral, a hora de pedir ajuda é aquele momento em que nós acreditamos em que nós, sozinhos, não estamos mais conseguindo lidar com aquelas situações que antigamente nós lidaríamos de uma maneira tranquila. Quando a gente começa a ter algum tipo de problema no trabalho, problema nos relacionamentos, dificuldades de comunicação, dificuldades de uma convivência saudável que nós tínhamos anteriormente. Todos esses sintomas, todas essas vivências do indivíduo que geram sofrimento tanto para ele quanto para o outro, significam que aquela pessoa está precisando de ajuda e sozinha ela não está conseguindo lidar com aquelas situações. É importante ressaltar que a avaliação moral, com julgamentos e críticas sobre a pessoa com depressão, provoca mais sofrimento. Então é importante não compreender a depressão como falta de fé, falta de vontade ou até mesmo frescura. A rede de apoio é fundamental no tratamento da depressão. É importante, então, que a gente possa acolher, apoiar e escutar esta pessoa. Se estiver sendo sofrido para você, se relacionar ou apoiar alguém que tem depressão, busque também apoio e orientação profissional. Existem alguns mitos que eles precisam ser elucidados. Uma questão muito recorrente é se a depressão tem cura. Antigamente se achava que a depressão era uma doença crônica e que o tratamento deveria ser contínuo. Hoje em dia nós sabemos que uma grande parcela dos indivíduos vão se beneficiar do tratamento e esse tratamento vai ser começo, um meio e um fim. E quando o tratamento é bem feito e bem realizado, essas pessoas conseguem sim remitir dos sintomas e encontrar o que a gente chama de cura para a doença, ou seja, não terem mais aqueles sintomas anteriormente apresentados e conseguirem ter uma vida normal sem tomar qualquer tipo de medicação. Antidepressivo vicia. A grande maioria das medicações psiquiátricas, nós sabemos que não causam vício, ou seja, não causam tolerância daquele indivíduo. Aquele indivíduo ele não precisa de maiores doses da medicação e também aqueles indivíduos eles não vão necessariamente precisar daquela medicação a longo prazo para o resto da vida. Os antidepressivos são uma classe absolutamente segura. O que geralmente a gente vê na prática são pacientes que não são bem tratados, são pacientes que vêm para a gente ainda com sintomas residuais, com vários sintomas depressivos, sutis, principalmente sintomas cognitivos, por exemplo, como dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, ou ainda sintomas ansiosos, que acompanham também os sintomas depressivos. E essas pessoas, por não terem remitido completamente dos sintomas, elas precisam da medicação por muito mais tempo. E quando a gente tenta retirar essa medicação, obviamente, os sintomas reaparecem. Uma outra dúvida comum que chega até nós nos consultórios é se todos os antidepressivos vão causar algum efeito colateral grave, importante a longo prazo. Se você está tomando uma medicação antidepressiva e o efeito colateral é tão grande ou até maior do que os sintomas depressivos previamente apresentados, significa que o tratamento não está sendo realizado da maneira correta. O objetivo de todo tratamento com antidepressivo é minimizar esses efeitos colaterais. Em algumas vezes nós vamos precisar diminuir a dose, em outras vezes nós vamos precisar trocar de medicação antidepressiva para que você consiga encontrar o maior benefício possível da medicação, mas também com o maior conforto possível com o seu tratamento. Quando pensamos na grande chance de recorrência da depressão, podemos sim pensar que é um quadro crônico. Isso quer dizer que a depressão tem tratamento e é possível encontrar uma estabilidade. Mas isso exige que o sujeito não abra mão de um cuidado continuado.
Então, que ele conheça os seus modos de sofrimento e reconheça o que facilita e prejudica o seu cuidado da depressão em tratamento ou até mesmo após a alta. Isso favorece que, mesmo depois de uma alta, mesmo com o tratamento finalizado, o paciente, a pessoa com depressão, possa buscar ajuda, apoio, evitando situações de crise. Eu tenho uma doença crônica, eu tenho uma hipertensão, eu tenho um câncer, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma doença clínica, eu tenho uma epilepsia. É comum termos depressão ou sintomas depressivos acompanhando essas doenças? Ou seja, a depressão é uma comorbidade comum de outras patologias? Eu poderia dizer que talvez seja a comorbidade mais comum de todas as doenças clínicas encontradas na nossa prática diária. Todo médico, quando atende um paciente com qualquer tipo de doença, tem a obrigação de investigar sintomas depressivos e, quando necessário, encaminhar para um profissional especializado, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, quando necessário. Nós sabemos também que qualquer sintoma depressivo, pessoas que apresentam sintomas depressivos, têm um pior prognóstico de todas essas doenças crônicas que a gente encontra no nosso dia a dia. As pessoas têm maiores complicações pós-cirúrgicas, por exemplo. As pessoas têm maior mortalidade por câncer. Então, quando a gente olha para o indivíduo de uma maneira integral, quando nós não olhamos somente para o corpo, mas também olhar para a mente daquele indivíduo, quando a gente também olha, como eu costumo brincar, para a alma daquela pessoa, para o sentimento daquela pessoa, para a vivência subjetiva daquela pessoa, muito provavelmente a gente vai encontrar muito mais do que só uma pressão alta, a gente vai encontrar muito mais do que só uma diabetes, a gente vai encontrar muito mais do que só um câncer, a gente vai encontrar um sofrimento. E algumas vezes esse sofrimento é tão profundo a ponto de caracterizar um transtorno depressivo. Seja você que está sofrendo de alguma doença clínica qualquer, seja você que convive com algum membro da família ou algum amigo que também convive com alguma doença clínica, fique de olho, porque isso é muito importante a ser tratado e é um tema muito importante a ser abordado.